A paz do Senhor, queridas crianças, professores, professoras, tios, tias, alunos, vocês que nos acompanham, que estão sempre junto conosco, deixando o seu joinha, se inscrito neste canal, abençoando as nossas vidas. Agradecemos a Deus por tudo que vocês têm feito para conosco. E hoje, mais uma lição para esta semana, para domingo, você está reunido com seus alunos. A classe é juniores, crianças de 9 e 10 anos, e estamos estudando nesse trimestre História dos Reis de Israel. E nós vamos falar de Josafá, o rei Josafá. Vamos orar ao Senhor, queridos. Deus, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos a tua majestade, pois só tu és santo, grande e magnífico em poder. E aqui estamos, ó Pai, para mais uma pré-aula, juntamente com os nossos queridos alunos, crianças, professores. Senhor, venha abençoar a vida de cada um. Venha, ó Deus, dar graça a nós, Pai, sabedoria, unção, para ensinar as crianças, ó Deus, para elas trilharem no teu caminho, Senhor, e não seguir o conselho dos ímpios, mas serem fiéis a ti, ó Deus, serem vasos nas tuas mãos, ter, ó Deus, os seus lábios para bendizer a ti e colocar, Senhor, tudo aquilo que tem aprendido em prática, para que o teu nome venha a ser glorificado na vida de professores e alunos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, é dele que nós vamos falar hoje. Mais um rei de Israel. No caso, a gente fala rei de Israel, mas o reino está dividido. Israel para lá, Judá para cá. E este rei foi rei no reino sul, em Judá, Josafá. Josafá diz aqui na nossa lição de número 8, Josafá, um rei justo e temente a Deus. É dele que nós vamos falar um pouquinho. E você, professor, com toda a graça e sabedoria que Deus tem dado a você, aos seus queridos alunos, a criatividade, use aí o dom que Deus tem te dado. Deus quer te usar. Você já é bênção para os seus alunos, você é um referencial para eles. É um exemplo, o seu exemplo vale muito para eles. Então continue aí nessa força, nessa dedicação, sendo usado por Deus na vida de cada um deles. Aqui nos diz que é uma oportunidade para a gente ensinar aos nossos alunos que estamos vivendo últimos dias da igreja neste mundo e precisamos manter uma fé avivada e comprometida com a prática do Evangelho. E aqui nós vemos coisas legais, bacana, que vamos tirar lição de vida para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e dos nossos alunos. Josafá era um rei do Reino Sul, era um rei bom, era um rei que fez coisas muito boa, construtiva. Ele diz aqui na nossa lição, professores, uma revista muito rica, um conteúdo excelente. Diz aqui, após a morte do rei Asa, seu filho Josafá assumiu o trono de Judá. Ele seguiu os passos de seu pai. Vocês lembram que nós estudamos que Asa foi um rei bom? Josafá segue os passos do pai. Olha aí o exemplo sendo seguido pelo filho. No começo do seu reinado, Josafá fortaleceu as fronteiras. Ele reforçou a segurança em Judá, para que inimigos não viessem atacá-los. Ele pôs o povo
para adorar a Deus, para voltar às práticas da adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de seus pais. Ele também preocupou muito em destruir altares de deuses pagãos e de levar a lei e o mandamento para aquele povo. Ele enviou levitas e sacerdotes em todo Judá, ensinando o povo e lendo e instruindo o povo na verdade, no mandamento de Moisés, na lei de Deus, na palavra que vivifica e transforma. Aqui na nossa revista temos aí, olha, o visual, o rei e os sacerdotes sendo ordenados por ele a levar esta palavra a todo este reinado. E este reinado só tinha que dar certo, porque aí o povo estava prestando adoração a um Deus todo-poderoso, a um Deus de Israel. Esses feitos trouxeram muito resultado bom, satisfatório, e todos estavam procurando obedecer os mandamentos do Senhor. Judá estava vivendo em paz com os povos vizinhos, inclusive seus inimigos lhe traziam tributos, impostos, e faziam com satisfação, porque eles gostavam do rei Josafá. Mas existia um momento que Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. Acabou unindo ele para guerrear com o povo. E isto não foi muito legal. Ele foi até advertido pelo profeta do Senhor. Deixou seu filho casar com a filha de Acabe, mas isto lhe trouxe consequência. E ele foi chamado a atenção pelo profeta de Deus. Agora, com o passar dos anos, houve um momento que Josafá estava em Judá, vamos se dizer assim, tranquilo, estavam em paz. E de repente alguém lhe chega e lhe traz um recado, uma mensagem, e diz: Rei Josafá, 3 povos se uniram e vêm lutar contra você e o seu povo, contra Judá, contra o Reino Sul. Diz-nos a palavra do Senhor que Josafá temeu muito e começou a buscar ao Senhor, porque ele achou que realmente não ia ser fácil. Eram 3 povos que se uniram contra um. Realmente era uma covardia. Mas esse um tinha um Deus vivo e verdadeiro. Esse um acreditava no Deus do impossível. Esse um estava firmado em Cristo. E o rei temeu. E o rei reuniu o povo e começou a orar juntamente com o povo na casa de Deus em Jerusalém, no templo. E ele começa a buscar, e ele leva e apregoa um jejum para todo o povo. Todos jejuaram. Importante, professor, você explicar para os seus alunos o que é o jejum. Abster-se totalmente do alimento ou abster parcialmente, um período do dia ou o dia todo, com aquele objetivo de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, aleluia. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Josafá ora, esse rei ora, juntamente com o povo, aleluia. E ele começa a dizer, aqui na nossa revista tem a oração dele: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados,
Deus dos nossos pais. Porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na sua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós estamos passando para os nossos alunos. É desse exército que nós fazemos parte, o exército de Jesus, o exército da salvação. E ele continua orando e dizendo ao Senhor, e clamando, e dizendo: nós apresentamos diante desta casa, deste templo que foi construído, e que foi dito que se algum mal nos sobreviesse, espada, ou juízo, ou peste, ou fome, nós iríamos apresentar nesta casa e clamar a ti, e tu nos ouviria e nos livraria. Agora, pois, ó Deus, eis que os filhos de Amon, os moabitas e os moradores da montanha de Seir se uniram e vêm contra nós. Aleluia! Porventura não os julgará, porque em nós, ó Deus, não há força diante desta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Olha, Josafá, um homem humilde, um rei bom, e ele diz: em nós não há força, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão voltados para ti. Ó Deus de nossos pais. Eles clamam, eles oram, e os olhos deles estavam fitos em Deus, estavam postos em Deus. Para onde é que os nossos olhinhos estão olhando, crianças? Para onde é que nós estamos fitando os nossos olhos e acreditando e confiando em uma esperança, em uma resposta? É no nosso Deus, Deus Jeová, Senhor dos exércitos, Deus poderoso, aleluia, glórias a Deus. Diga aos alunos seus a grandeza desse nosso Deus. Oh, glória! E no momento que eles oram, diz a palavra do Senhor que ali existiam mulheres, crianças, homens, todos jejuando e orando, e clamando, e buscando em um Deus que pode, em um Deus que tem solução, em um Deus que tem respostas para tudo, em um Deus que, como diz o rei Josafá aqui na sua oração: porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E por que é que você está preocupado, professor? E por que é que você está preocupado, criança? Se ele é dominador, se ele tem o controle nas mãos, se ele está onde ele sempre esteve, no trono, dominando todas as coisas, todos os reinos e todas as gentes. Descansa no Senhor, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Então Deus levanta um profeta no meio do povo, Jaziel, e ele diz, e ele começa a dizer para eles, com autoridade e com unção de Deus, este profeta começa a dizer: não temais e não vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vocês.
Amanhã descereis contra eles, achareis ele, e nesta peleja não tereis que pelejai. Parai, estai quieto, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais e não vos assusteis. Oh, glórias a Deus! Glorifica a Deus com seus alunos aí, porque grande é o poder do nosso Deus. E no outro dia, Jeosafá vai sair com eles, mas no momento em que ele ouve essa profecia, que o Senhor seria com eles, Josafá prostra o rosto em terra e começa a adorar ao Senhor, e todo o povo adora juntamente com ele. E os levitas levantaram, e os cantores levantaram, e começaram a louvar ao Senhor, Deus de Israel, e louvaram com voz muito alta. Oh, glória a Deus! É muito lindo, porque louvar antes da vitória é só a fé que faz isso. Mas você tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eles louvaram antes da vitória. E eles levantaram cedo e foram para a peleja. E Deus deu estratégia para o rei Josafá, que colocasse os cantores na frente dos armados. Alguém já viu isso? Cantores na frente dos armados? Sim, os cantores foram na frente e eles louvavam e adoravam a Deus, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvar antes da vitória é só para quem tem fé. É a fé que louva antes da vitória. E eles vão andando e cantando e tocando buzina. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E quando eles chegam no território onde os inimigos estavam, eles encontraram uma multidão, mas era uma multidão de cadáver, de mortos. Não existia nenhum para contar a história. Enquanto eles cantavam, o Senhor Deus pôs emboscada entre eles, entre esses três exércitos. Eles se estranharam e começaram a destruir uns aos outros. E quando eles chegam ali, havia silêncio total. Somente mortos. E eles começam a pegar os despojos dos inimigos, as riquezas, porque esse era o jeito, a cultura. E eles começam a pegar 3 dias e não conseguiram pegar a fazenda, a riqueza que existia dos inimigos, que era direito deles. E no 4º dia, eles se encontram, se reúnem no Vale de Beraca, no Vale da Bênção, e mais uma vez adoram, agradecem ao Senhor, voltam para Judá, adorando e agradecendo a majestade desse Deus maravilhoso. Então, frisa para os seus alunos a oração, o louvor, ressalta as vitórias desse povo, e o Memorizando nos diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus 21 e 22. Que Deus abençoe, professor. Tenha uma ótima aula juntamente com seus alunos. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.